Fala colorados do canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje eu vou te atualizar aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Tem bastante coisa pra gente conversar, né, sobre o Internacional, sobre negociações. O Inter que joga amanhã contra o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio. A tendência de força máxima para essa partida. Aliás, a tendência do time que o técnico Alexander Medina deve ter para essa partida deve ter a seguinte escalação: Daniel no gol, na lateral direita Gabriel Mercado, dupla de zaga com Bruno Mendes, Victor Cuesta e Moisés, o meio de campo composto por Rodrigo Dourado, Edenilson e Tyson, e o ataque composto por David, Bosquilha e Wesley Moraes. Deve ser basicamente essa equipe que o técnico Alexander Medina deve mandar a campo, a equipe com que tem de melhor, com todos os jogadores nas suas devidas posições. Pelo menos essa é a tendência de momento. O Medina não deve fazer mais testes, pelo menos por enquanto, a não ser que depois o Inter já tenha classificado, já tenha, por exemplo, a última rodada contra o Guarani de Bagé, que aí pode sim fazer algumas modificações, mas a tendência é que não deve mudar. Deve ser essa escalação que o técnico Alexander Medina deve mandar a campo. Além disso, a gente tem que falar sobre negociações. 3 jogadores entraram no radar e 2 deles já estão em negociações. E um deles com negociações muito avançadas. E é isso que a gente tem que falar no vídeo de hoje. Mas antes de a gente falar disso, eu quero primeiramente convidar você para deixar o teu gostei. Por quê? Porque com o texto teu gostei, o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele recomenda esse vídeo para mais colorados. Além disso, te inscreva no canal se tu ainda não te inscreveu, porque 52% das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritas desse canal. Então já aproveita e te inscreve nesse canal que não custa absolutamente nada, tá bom? Te inscreveu? Já deixou teu gostei? Então tá. Então vamos começar esse vídeo hoje começando com informações sobre negociações. Primeiramente vamos falar sobre o jogador que está mais avançado. Isso eu acho que é isso que vocês querem saber. Atacante do Midtjylland da Dinamarca, Marrone. Todo mundo já sabia, né, que o Marrone tinha uma vinda muito encaminhada para o Internacional, e a tendência de momento é que ele vire reforço do Internacional. O próprio empresário do jogador está muito otimista para fechar esse negócio. O Victor Remiro, que é o empresário do Marrone, diz que está muito otimista para fechar essa negociação. Ele foi de encontro lá em uma reunião com o Midtjylland para conseguir liberar o jogador para o Internacional. Ele viria por empréstimo com uma opção de compra ao final do empréstimo. O Inter se interessou no Marrone. Ao final do empréstimo o Inter pode pagar o valor que ainda não foi fixado, ou a gente ainda não conseguiu essa informação. Não deve passar do valor que o Midtjylland pagou, que foi 4,5 milhões de euros. Pode ser esse o passo fixado. O certo é que o Inter quer esse jogador por empréstimo, digamos, para compor o elenco e ter mais um ponta dentro do seu elenco. O Inter entende que o Marrone pode fazer, digamos que, ser muito polivalente. Ele consegue jogar tanto de ponta como de centroavante, e aí já suprir duas, digamos, não defasagens que esse elenco tem, mas já consegue suprir duas em ocasiões diferentes. Por exemplo, o Inter não tem o Wesley na partida e nem o Cadorini, consegue improvisar ali o Marrone, improvisar entre aspas, porque ele consegue jogar por ali, e o mesmo acontece na ponta. Tá bom? Então basicamente é assim que está a negociação do Marrone, muito encaminhada. A tendência é que o Inter feche essa negociação, só não vai fechar se realmente o Midtjylland não quiser emprestar o jogador. E algo que tudo indica, já dá muito indicativos que ele quer se emprestar. Aliás, o Marrone fez gol na última segunda-feira num torneio de pré-temporada lá com o Midtjylland. Outra negociação que a gente tem que conversar aqui também. Igor Jesus, jogador de 20 anos do Shabab Al-Ali, time que atua nos Emirados Árabes Unidos. É um cara que tem 41 jogos por lá, 26 gols e 11 assistências. É o craque do time. É o craque lá do time desse time aí dos Emirados Árabes. Além disso, ele começou aqui na base do Coritiba, já passou por seleção brasileira, e ele é tido, digamos, como substituto para o Roberto. Então ele entende que poderia ter ele como substituto por Roberto. O problema dessa negociação é o que o empresário disse. O valor é muito alto para tirar ele de lá. Muito alto mesmo. Por quê? Porque 4 milhões de dólares, que foi o que o empresário disse, eles nem abrem conversa. O Inter tem que partir de 5 milhões de dólares para mais. Então é um cara extremamente caro e que não se sabe se vale a pena realmente fazer esse cara por esse alto investimento. 5 milhões de dólares hoje dá quase 26 milhões de reais, um preço altíssimo. Se a gente for botar mais, né,
que dê 6 ou 7 pode chegar a mais de 30 milhões. Então é um cara extremamente caro. Eu não acredito que o Inter pague tudo isso. Eu até acho que o Inter vai fazer uma proposta, não vai chegar nesses valores. Acredito que chegue no máximo a 20 milhões de reais, que deve ser 4 milhões de dólares. E é um valor extremamente caro. O jogador teria interesse sim em voltar para o Brasil, já porque ele está num mercado muito periférico. Ele não consegue ficar à vista de grandes times e também não consegue ficar à vista da seleção brasileira. Até por isso ele teria esse interesse em voltar para o Internacional. E como esse projeto Roberto deu certo, né? Muitos jogadores e muitos atacantes querem vir para o Internacional para repetir o feito do Roberto, que foi para um grande time por uma venda astronômica que rendeu grandes valores para o Inter e que o próprio atleta conseguiu se beneficiar dentro dessa grande exposição que teve, tá bom? Então basicamente assim que anda a negociação do Igor Jesus, não acredito que venha, tá? É um cara muito caro. Até quero que tu deixe aí nos comentários o que tu acha do Igor Jesus, se tu conhece esse nome. Eu sinceramente não conheço, vi muito pouco do Igor Jesus. Se vi foi alguns jogos lá no Curitiba, porque nesse time aí dos Emirados Árabes certamente eu não assisti nenhuma partida, tá bom? Vamos falar agora sobre mais um reforço, e esse chegaria assim para ser um cara muito interessante, jogador de 26 anos que é português, né? É naturalizado português, mas é brasileiro. Rony Lopes, jogador de 26 anos que atua no Olympiacos da Grécia, mas está emprestado, ele pertence ao Sevilha da Espanha, e o Olympiacos não quer mais o jogador por empréstimo, ele está, não digo devolvendo o jogador, mas ele, se pudesse liberar do jogador, ele aceita de mãos abanadas, tanto é que ele nem foi relacionado para as últimas partidas lá do campeonato grego. Além disso, times do futebol turco querem muito o Rony Lopes, só que a janela de transferências fecha hoje, na terça-feira. Hoje é o último dia da janela de transferências do mercado árabe, ou seja, isso vale para o Rodrigo Dourado, que também tem uma transferência para o futebol turco, que ainda estão em negociações. Se não fechar nenhuma negociação hoje até a meia-noite, terminou. Nenhum jogador mais pode ir para o mercado árabe. Então hoje basicamente é o último dia de negociações, porque a janela fecha e depois só abre lá em julho. Então a tendência de momento é que o Rony Lopes, como ser essa é a janela, digamos, mais fraca da Europa, continue no Olympiacos. E daí o Inter tem um caminho livre para poder negociar, porque não vai ter mais nenhum clube europeu disputando a contratação com o Internacional, e principalmente nenhum clube brasileiro também vai ter interesse nesse jogador, que certamente seria uma indicação do Capo, um jogador que já foi sondado pelo Internacional, informação do Samuel Batista, e poderia sim virar alvo do Internacional. Um nome muito interessante, Rony Lopes, 26 anos, já estou também na seleção portuguesa, vai deixar claro, já estou em vários times como Manchester City, Nice da Espanha, já estou no Sevilha da Espanha, já estou também no Nice da França e também, né, estava agora no Olympiacos da Grécia, que também é um grande time que disputa a Champions League, é um cara muito interessante, óbvio, era uma grande promessa, acabou nunca virando um grande jogador, mas jogou sempre em grandes clubes, tem uma boa experiência, tá bom? Então essas são as principais informações, agora eu retorno à tarde com novas informações do torneio internacional. Não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar aqui o sininho de notificações, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!